Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. E quem a gente recebe hoje não só ama, como também é um dos maiores divulgadores do samba e das manifestações da cultura popular brasileira. O persona pede passagem para Moisés da Rocha. Moisés, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela sua presença, Moisés. Alegria minha, tá? Preocupação também do que poder passar depois de tantos bambas que já passaram por aqui, como o meu grande mestre, orientador, o Oswaldinho da Cuica, né? Fica complicado a minha preocupação só o que eu posso acrescentar mais no que ele já tenha falado, né? Mas hoje nós temos aqui mais um bamba. É. Moisés, você tem praticamente a vida toda dedicada ao samba, né? Começou lá na juventude ainda, você conhece as raízes, as influências, a evolução. Só nas rádios são quase, quanto? 6 décadas dedicadas principalmente ao samba. A gente tem muita história para contar. Mas o começo disso tudo foi lá em Ourinhos, e não foi especificamente com o samba, não é? Ourinhos, estado de São Paulo, minha cidade natal, né? Divisa ali do Paraná. Cidade banhada ali pelos rios Paranapanema e Rio Pardo, né? Rio Pardo, faço questão de ter esse sotaque e tal, né? Mas ali eu começo, sim, eu venho de uma família tradicionalmente metodista, né? Do antigo metodismo, que tinha preocupação social, que tinha preocupação com a educação, preocupação com respeito com a cultura popular, e a gente foi herdando isso aí, participando também de festejos nas fazendas ao redor da cidade, né? Os festejos populares, essa coisa toda, a gente sempre esteve aberto a isso aí, sempre acompanhado pelo rádio também, pelos jornais, revistas, que foi uma constante sempre na minha família. Principalmente meus pais sempre assinando a revista O Cruzeiro, né? Todas as revistas, a gente sempre estava lendo, se informando e tal. Mas a gente participava também dos festejos populares. E eu tive o primeiro contato que eu tive com o samba, além do rádio, claro, né? Depois do rádio, foi participar de um bloco da cidade chamado Oncinha. Oncinha é marca de uma cachaça. E ela passou, a determinada época, a financiar um bloco chamado Oncinha, que funcionava, na realidade, funcionava até a próxima zona de prostituição da cidade, né? Das casas chamadas, né? de prostituição, e a gente participava também. E era um escândalo danado na cidade, porque os filhos de Benedito Rocha e Maria José da Rocha, meus pais, metodistas, tal, a gente tocando tamborim numa escola de samba de um rapaz do Rio de Janeiro, chamado Gasolina, que eu acho que é o famoso intérprete de Gasolina, né, do Rio de Janeiro, Sambista Gasolina, que estava né? lá em Ourinhos e montou esse bloco. Foi o primeiro contato que eu tive com instrumentos, que um bloco de samba mesmo, que para a gente lá era escola de samba, mas era um bloco de samba enfesado, direitinho, que tocava. Foi o Mas primeiro que idade contato que eu você tive. tinha? Nossa, eu estava ali com 13 anos, acho que 12, 13 anos. Bom, Moisés, muitos cantores e grupos musicais tiveram um primeiro impulso em suas carreiras graças a você e ao seu programa O Samba Pede Passagem, que está aí no ar há mais de 45 anos. A gente vai falar bastante sobre isso, Sim. Mas antes, olha só quem te mandou um recado. Meu querido amigo, meu mestre, homem que sempre incentivou a minha carreira. Quando eu lancei o LP Leci Brandão, em 1985, você foi o responsável de mostrar esse trabalho, né, para São Paulo e para o Brasil no seu programa O Samba Pede Passagem. Eu nunca vou me cansar de agradecer a você por esse carinho, por ter sido o homem que foi o meu pai, né, na minha carreira aqui na cidade de São Paulo. E
dizer para você que tem que pedir a Deus que te dê ainda muita saúde, que dê a você muita força para você continuar brigando pela cultura, a cultura popular, né? E que você continue sempre com essa firmeza e com essa sinceridade, né? Com a dignidade de vida que você tem. Que Deus sempre proteja e ilumine. E muito grata por tudo, tá? Se hoje eu sou uma pessoa reconhecida em São Paulo, eu devo isso a você, tá? Deus te abençoe. Se você quer saber o que é seriedade, é Benedita da Silva, aprender o que é garra, é a mulher do Mandela. É brincadeira, né? O coração de nego velho começa a balançar, né? Mas a Alessi, ela chega no momento ao programa Samba Pé de Passagem, lembrando que o programa Samba Pé de Passagem da USP, ele é um programa que foi de uma audácia, praticamente, de um grupo de professores da ECA, as Comunicações e Artes, né, que ousaram criar uma rádio diferente das rádios comerciais, uma rádio que visava a divulgação de tudo que era Brasil, que era uma rádio tocando o som brasileiro. E a primeira rádio FM do Brasil a ter uma programação diferenciada das demais, não comercial, mas tocando apenas ritmos brasileiros de todas as regiões do Brasil. E o Samba Pé de Passagem fazia parte, então, dessa grade comercial, do meio-dia a 1h. Era uma coisa inusitada, o primeiro programa em FM no Brasil. E a Alessi Brandão, ela chega com uma gravação, ela é relegada por outras emissoras, né? Relegada por televisão, aquela coisa toda, e rádios também. Ela fez esse disco, ela fez pela Copacabana, mas um disco falando o samba com temas sociais. Pensando como de uma ousadia, assim, que coincidia com a ousadia da programação da Rádio USP. Então, foi muito fácil. Ela agradece a coisa toda. Nós agradecemos a ela também, porque logo nos interessou pela linha que ela deu às suas composições com preocupação social, falando sobre o campo, falando sobre a mulher, falando sobre a professora, os professores, né? Falando sobre as profissões, né? Contra preconceito, enfim, uma mensagem assim, o disco todinho coube, esse disco estourou todas as faixas, porque falava sobre os problemas da cidade, do cidadão, das pessoas, do ser humano. Agora, o fato de você cantar na igreja te fazia pensar que você seria um cantor profissional, né? Você sempre achou que ia ser esse cantor profissional. Você chegou a participar de programa de calouros, não foi? Na realidade, eu tive, a partir, acho que dos 12 anos de idade, eu tive uma dupla sertaneja, um amigo, né, que era a dupla Moisés e Jeremias. O Jeremias fazia a primeira voz, eu fazia a segunda voz. Eu ter a voz grave, facilidade, né, de fazer vozes, que é o que o coral lhe dá, né, essa facilidade. Sim. Então a gente teve uma dupla que só cantava música raiz, sertanejo raiz. Tal. E daí, depois, quando eu saio de Ourinhos, eu saio com aquela meta sempre de ser cantor. Eu imaginava sempre que seria cantor. E me tornei cantor, na realidade, né? Participei de programas de calouros, muitas vezes não tinha coragem de chegar na hora, chamava o meu nome, eu tremia, não levantava para cantar, né? Essa coisa toda, isso já em São Paulo, né? Mas cheguei a participar, inclusive, com o programa Esmeraldino Salles acompanhando. E tem uma coisa engraçada, porque eu sonhava assim, se eu ouvia a rádio, grandes orquestras acompanhando os cantores e tal, eu sonhava cantar com grandes orquestras e tal. Aí chega um dia, não tinha o Calouros da Tupi, o Esmeraldino Salles, os maiores nomes do choro da MPB, né? Esmeraldino Salles, ele com um cavaquinho ou um violão, um conjunto acompanhando, né? E eu sempre mandava uma música mais fácil que tinha. Eu cantava muito Maísa, por exemplo. Ouça, vá viver sua vida, né? Aquela coisa toda. Era aprovado em todos, não dava outra, era aprovado sempre, né? Mas eu olhava, eu queria orquestra, né? Imagina, eu queria começar com orquestra para Nelson Gonçalves, Frank Sinatra, né? Mas eu fui até o momento, me tornei crooner, sim. Cantei com Mário Albanese, o maestro Mário Albanese. Até começar no rádio, eu era cantor, sim. Mas aí, Moisés, você chegou em São Paulo, ainda adolescente, muito jovem, e foi morar com a família lá em Pirituba. Como é que foram os primeiros anos por aqui? Você chegou a trabalhar em alguma coisa? Na realidade, né? Com a separação de meus pais,
A gente tinha passado por Salto Grande, né, no sítio Santo Antônio, em Salto Grande, na época da construção lá da hidrelétrica ainda do Salto Grande. Voltamos para Ourinhos, eu passei a trabalhar na VASP, né? Eu estudava a Escola Artesanal de Ourinhos, que era uma escola espécie de Senai, né? De formação profissional e tal. Fiz o primeiro ano, segundo ano, mas depois passei a trabalhar na VASP, como atendente, carregando bagagens, aquela coisa toda tal. Com a separação de meus pais, viemos para São Vicente primeiro. E depois, aí sim eu acabo vindo, sonhava vir trabalhar na VASP em São Paulo. Vim para a casa do meu tio, em Otacílio Constantino Teixeira, em Pirituba, na Vila Zate. Vim morar na Vila Zate ali, chegou em 1958. E a imagem que eu tenho dessa minha chegada em São Paulo, eu na Avenida São João, sem saber o que fazer da vida, sozinho, né? Olhando e ouvindo o jogo da Seleção Brasileira nos alto-falantes espalhados pela Avenida São João. Eu não consegui esse trabalho que eu sonhava trabalhar na VASP, em Ourinhos, porque lá em Ourinhos eu trabalhava na VASP, era extranumerário. Era uma contratação, né, que eu, em vez de continuar estudando, falei, não, quero trabalhar, tal, essa coisa toda. A minha inclusão em São Paulo, minha chegada em São Paulo, de fato, foi em Pirituba, a partir de Pirituba, vendedor de bananas lá pelos bairros, subindo e descendo os morros todos pela Brasilândia, vendendo banana, e aquela coisa de trabalhar em escritório também. O office boy foi minha chegada. Você foi convocado para o Exército e foi parar na faixa de Gaza. Nas minhas andanças, diria o Jamelão, nas minhas andanças por Mangueira, minhas andanças por São Paulo, Pirituba, essa coisa, eu admirava muito o Exército, sempre tive o sonho desde criança. Minha mãe conta que, desde garoto, eu queria entrar no militar, queria ser militar e tal. Mas acontece quando eu chego em São Paulo, ao fazer 18 anos, depois de trabalhar como office boy, auxiliar de escritório, que era a minha profissão mesmo, me vem, então, aos 18 anos, me apresento no Jardim Belval, em Barueri, sou mandado para lá, né, para servir o Exército. Aí começa minha carreira no Exército, 1961. E nisso tempo todo eu sou cantor, sou participante da banda do Exército. E dava aula para cabos e sargentos. E oficiais também, fazendo narrações, sabe, esse período todinho. E era também um mestre, eu era o auxiliar de educação física, do oficial de educação física, era o guia, era o auxiliar um instrutor de educação física do quartel todinho. E isso me ajudou muito no Exército a me desenvolver, né, e ter oportunidades, como essa que eu ir para o Canal dos Suez. Agora, um passarinho me falou que você teve um problema com um comentário que você fez sobre o comunismo com alguém, não sei, isso causou uma certa polêmica na época. É interessante, eu tinha pulado essa parte, né? Pelas minhas habilidades musicais, oriundas, né, da minha formação de metodismo e tal, então e por ser também da QM 77, que é chamado no Exército, que é burocrata, né? Então, datilógrafo, essa coisa. Então, eu tinha essa formação. Eu fui servir no S2, na minha unidade, do Grupo Bandeirantes, lá no quilômetro 29, em Barueri. Um sargento fazia sempre uma relação, sargento burocrata também, Nemésio Weber. Ele foi para fazer um tratamento de saúde no Rio Grande do Sul, ele era de lá. E eu fiquei no lugar dele. Esse sargento Nemésio Weber, ele fazia todo mês, ele fazia um documento, a relação dos comunistas da região e mandava para os superiores no QG, do 2º Exército e 2ª Região Militar. Com a saída dele, eu que era o cara de confiança, né? O peixe, como eu chamo, né? Romário usa esse termo também, peixe, né? Era o cara protegido, que é de confiança e tal, eu passei a fazer o trabalho desse sargento, enquanto não vinha um outro sargento e tal, eu, cabo, passei a fazer esse trabalho. Falei, mas, tenente, e se de repente eles estiverem certos? Ali encerrei minha carreira no Exército, claro, né? Na realidade, o que aconteceu? Aquela lista que era feita dos comunistas suspeitos investigados da região, eu acabei entrando para essa lista, claro, né? Eu fazia a lista, eu passei a fazer essa lista. Quer dizer, que Suez foi meio que um castigo para você, então? Foi uma saída. Foi uma saída. Uma saída. Porque na realidade, nem vou citar nomes, né? Mas eu estava desesperado tentando ir para a escola de paraquedas. Eu tinha que sair do quartel, tenho que sair daqui. Sair daqui, essa coisa não vai dar bem. Já tinha visto outras coisas por lá, oficiais para ali que foram os mais cruéis torturadores do DOI-CODE. Eu trabalhava com eles
era de confiança deles ali e tal, mas não sabia que eles chegariam a tanto, tão cruéis. Agora, Moisés, de volta ao Brasil, você decidiu sair do Exército, né? Então, na realidade, não tinha para onde ir. De repente, um elemento da comunicações, que era o telefone magneto antigo, né, do Exército, chega assim, Cabo Moisés, olha, precisa apresentar no quartel da 2ª Região, na Conselheiro Brotero, falar com o Major Anápio Queiroz. Me apresentei, aí vem por Anápio, nós soubemos que o senhor está interessado em servir no Canal de Suez. Claro que estou interessado, sim. Eu nunca tinha ouvido falar no Canal de Suez, nem das tropas, nada tal. Na hora, me alistei na hora e vou para lá, né? Então, eu queria sair do quartel, tinha que sair. Além de ir para a ONU, né? Sonhava defesa do mundo, a paz mundial, essa coisa toda. Boina Azul, né? Boina Azul, nossa, cheio de... Eu era Caxias também. Caxias é um camarada que adora o Exército, né? Mas eu fui assim, vibrando, cara. Vou servir a pátria, vou para a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, o NEF, United Nations Emergency Force, tal, não sei o quê. E voltei tão decepcionado, e hoje eu pergunto para que serve a ONU. Nós estávamos no Canal de Suez, mas não sabíamos o que estava acontecendo no Brasil. Naquele tempo, rádio nenhum, você de madrugada, você sintonizar uma rádio de Pernambuco, por exemplo, era de madrugada, tinha um amigo no Epu, ele ficava de madrugada, o rádio, só ondas curtas, tal, tentando, e os rádios todos censurados, tal, você não sabia o que estava acontecendo no país. Quando chegam aqui, você fica sabendo, amigos de quartel que se suicidaram depois de serem torturados, voltaram para buscar ele no quartel de novo. Ele vai um momento tal e dá um tiro de 45 no ouvido. Amigos que foram torturados de quartel das próprias Forças Armadas, tal. Falei, esse não é o exército que eu adoro, é o exército que eu quero servir, é o exército que eu tanto... Assim foi minha decepção também no Canal de Suez com as tropas da ONU, né? Moisés, por conta desse seu vozeirão e da sua oratória, você acabou se tornando locutor de rádio, né? E sua vida tomou um outro rumo. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco? Vamos lá. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com o radialista Moisés da Rocha. Bom, como a gente ia dizendo, você começou sua vida como cantor, né? Mas com essa sua boa voz, sua articulação, sua oratória, você foi parar na rádio. Como é que foi que isso aconteceu? Olha, antigamente eu falava muito assim, olha, por acaso eu estava em tal lugar, por acaso, mas tanto por acaso, Deus só me colocou por acaso só em boas jogadas, boas bocadas, sempre coisas melhores, cada vez melhores. O rádio foi assim, por ser dessa origem metodista, então, a gente ouvia um programa que existe desde os anos 41, que é um programa chamado dos Adventistas do Sétimo Dia, um programa chamado A Voz da Profecia. E tinha um quarteto chamado King's Herald, Arautos do Rei, que existe até hoje. Esse conjunto americanos gravavam nos Estados Unidos em português, com sotaque, todo o quarteto, né? Baseado naqueles quartetos americanos e negros americanos, né? Que os brancos passam a fazer seus quartetos também. E eles cantavam os hinos e mandavam para cá num programa A Voz da Profecia, apresentado por Roberto Rabelo, que era um programa que marcou a infância, a vida toda da gente. Você ouvia aqueles quartetos maravilhosos, 4 vozes, né? O falsete, tipo Severino Filho, os cariocas, né? Essa vem toda essa linha, os quarteteiros que a gente chama. E eu sempre fui apaixonado por quartetos. Canto até hoje em conjunto masculino, quartetos e tal, além de coral. E quando eu na igreja metodista, minha comunidade no Ipiranga, lá no Ipiranga, fui cantar num conjunto chamado o Conjunto Masculino Wesleyano. Mas formamos um quarteto também, que eu tinha um quarteto no Canal de Suez, a gente cuidava da igreja dos evangélicos, tinha capela, né, dos católicos, a igreja evangélica, eu com o Pedro Luiz Araújo Braga, o general, depois general, comandante do 2º Exército aqui, ele já falecido, era major então, e a gente conduzia lá a capela evangélica. Quando chega a São Paulo, dou baixa, tal, cantando nesse conjunto, formamos o quarteto, e esse quarteto, falei, vou arrumar, inspirado nesse programa adventista, dos Arautos do Rei, quartetos, né? Os evangélicos haviam, sob a liderança
de um presbítero, né, compraram uma rádio, que era uma rádio da Rede Pedroso Júnior, ficava em frente ao mercado, a Rádio Cometa. A Rádio Cometa. Vou na Rádio Cometa, que os evangélicos compraram a rádio e tal, vou lá para tentar um horário para a gente fazer um programa similar ao Voz da Profecia. Eu tinha isso na mente, já vi, sempre ouvindo esse programa. Aí fui falar com o Domingos de Lelo, era o gerente, Domingos de Lelo. E ele falou assim, o horário aqui é o seguinte, você me liga daqui, semana que vem que você me liga, vou verificar na grade se há como encaixar esse quarteto de vocês aqui nessa programação. Na semana seguinte eu ligo para ele, ele fala, olha, aconteceu uma coisa incrível, que difícil de acontecer, rara, muito raro. Um locutor pediu demissão de afastamento. Eu conversando com você, sua voz, isso por telefone, sua voz acho que iria bem aqui. Você não quer fazer um teste aqui na emissora? Saiu de Pirituba, de trem, velho trem, então venho lá fazer um teste tal. Terminei o teste, ele falou assim, você será o melhor locutor da emissora. Falou para mim. Olha Claro. Deus te colocando no lugar certo. Por acaso sempre, né? Sempre por acaso sempre, né? E nisso eu estava trabalhando no Chase Manhattan Bank, que eu vim trabalhar, encontro lá um major, filho do general Portugal, que era o comandante do 3º Exército do Rio Grande do Sul. Então, não tive dúvida, pedi demissão do banco. Eu falei, você está louco, major? Falando, você está louco? Major Portugal, aqui você vai fazer sua carreira aqui e tal. Mas pedi demissão, fui ganhar menos para trabalhar na rádio. E, por inspiração, nesse programa, e começo a trabalhar na rádio. Só que substituí alguém, nada mais, nada menos, do que o grande seresteiro, né? O grande seresteiro, que eu estou na TV Cultura, né? Veio para a TV Cultura para apresentar o Festa Baile, que era um motorista de táxi, né? Ele acaba saindo, pede demissão, que ele veio para cá e se tornou o grande seresteiro de São Paulo, descendente de italianos, ele é motorista de praça, eu passo a apresentar o programa dele, Táxi, Música e Notícia, né? E depois eu me lembro o nome dele para falar. Francisco Petrônio? Exatamente, Petroni, eu tinha um nome, Francesco Petronelli, uma coisa assim. Mas Moca, antes né? da gente continuar a falar de rádio, onde você desenvolveu uma longa carreira, a gente vai apresentar um quadro sobre a origem e o desenvolvimento desse importante veículo de comunicação. Vamos ver? A invenção do rádio foi atribuída a Guglielmo Marconi, que fez a primeira transmissão de voz sem fio em 1921. Mas a invenção registrada por ele utilizava 17 patentes do visionário engenheiro Nikola Tesla. Então, em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu Tesla como o verdadeiro inventor do rádio. No Brasil, a primeira transmissão oficial aconteceu em 7 de setembro de 1922, no centenário da nossa independência. E 10 anos depois, suas ondas passaram a se expandir por todo o território nacional, depois de uma lei criada por Getúlio Vargas, que autorizou propagandas nas emissoras, num esforço de integração política, social e cultural no país. O rádio logo ganharia enorme importância, levando informações jornalísticas, programas de humor, radionovelas e música, dando voz a autores, músicos, cantores e locutores, como Moisés da Rocha, que ingressou nesse importante veículo de comunicação ainda jovem e até hoje comanda o Samba Pé de Passagem, o mais antigo programa dedicado ao samba e aos ritmos brasileiros. Agora, Moisés, você costuma ressaltar que o rádio no Brasil surgiu como um movimento da elite branca, justamente, né? Por iniciativa, inclusive, do Roquete Pinto, que era um médico e antropólogo e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante, sim, porque há um estudo até do professor João Batista Borges, da PUC, lançado pelo selo da EDUSP, né? Que ele fala, principalmente no caso do rádio em São Paulo, ele fala o negro no rádio em São Paulo. Até os anos 50, 1950, negros não eram contratados como locutores. Eu cheguei um pouquinho depois, em 67, e já sofri isso na pele, que eu saio da
Rádio Cometa, vou para a Jovem Pan, trabalhar com os Mar Santos, Estevam Burru San Girardi. Foi para mim, se foi uma formação na Rádio Cometa, minha pós-graduação foi, na realidade, na Jovem Pan, ao lado do dramaturgo Chico de Assis, promovendo o show da manhã, com Fausto Canova, Fausto Batistetti, né, Canova. Foi minha escola de formação tal. De lá que eu passo, depois chegando até a USP. Mas o Roquete Pinto, que capitania essa vinda do rádio para o Brasil, na realidade, Antônio de Moura, ele fazia parte de um grupo de higienistas, né? Racistas, na realidade. São antropólogos que têm acho que é frenologia, né, se não me engano, uma tese que tinha do estudo das características visuais do crânio da pessoa para fazer um estudo do grau de violência. Ele só dava negros, né, pegar os nordestinos. Então, o parceiro dele era o que ficou com as cabeças dos cangaceiros, por exemplo, a vida inteira para estudar, até certo ponto, até ser reclamado, para estudar as medidas de crânio, essa coisa toda. Então, ao negro nunca foi permitido exercer as suas artes, e até hoje a gente percebe uma grande força, tanto no samba, escolas de samba, carnaval, rádio e tal, ao negro, uma tentativa de apagar o protagonismo negro na cultura popular no Brasil. A gente criou um grupo chamado até Observatório contra o Racismo nas escolas de samba. Mas não é nada que o negro é que tem que estar dirigindo, não é isso aí. É não apagar o protagonismo negro nas manifestações culturais. Sim. É o caso da escola de samba, bloco, essa coisa surgiu todo dos negros que eram alijados das participações dos festejos oficiais. E o rádio, então voltando ao rádio, o rádio por muito tempo, quem foi trabalhar no rádio, você veja bem, os locutores, os apresentadores, eram todos descendentes de classe média alta. Eram advogados. O Chico do Cianísio, se não me engano, veio para estudar engenharia no Rio de Janeiro. Quem veio do Nordeste, as famílias deles são famílias abastadas do Nordeste. Ninguém saiu de pau de arara para ir para o Rio de Janeiro para trabalhar em rádio. O Getúlio praticamente aproveitou e abriu a oportunidade de se comercializar o espaço no rádio e utilizar o rádio como meio de comunicação. Povo do Brasil, né? Trabalhadores do Brasil, soube muito bem utilizar isso aí. Agora, então, é importante, sim. O Rádio Nacional, inclusive, no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas os meios de comunicação, que hoje em dia, todos os meios de comunicação, impresso, falado, televisado, essa coisa toda, está tudo na mão da classe dominante. Está todos eles na mão da classe dominante. E eles é que determinam, eles que canalizam, eles que conduzem o povo, sabe, a eleger fulano, a derrubar ciclano, essa coisa toda, vai sempre atendendo o interesse de quem fatura com a grana, quem mexe com o capital. É isso. Moisés, agora você citou, né, todas as rádios que você passou, Rádio Jovem Pan, né, no Jornal da Manhã, Cultura. Fiz parte do começo do programa Metrópolis. Eu era colunista com a Maria Amélia, famosa e tal. Sim. Eu fazia uma coluna aqui de tal. Então, e aí você vai parar na Rádio USP, né, da Universidade de São Paulo, onde você já viria criar o histórico programa O Samba Pede Passagem. Mas você entrou na Rádio USP como programador, não foi? Exatamente. É uma história interessante também, porque um dos líderes que criaram aqui a TV Cultura e a Rádio Cultura, a fundação, essa foi Mário Fanucchi, decano da ECA, né? Mário Fanucchi, que era o designer da Jovem Pan, tinha sido também, ele criou o índiozinho, aquele símbolo do índiozinho da TV Tupi, foi criado pelo Mário Fanucchi. E aí ele fala, você está em que rádio? Eu sempre trabalhei em 2, 3 rádios simultaneamente, sempre ganhando salário mínimo, né? E por causa do sindicato também, evitavam de me levar para outras emissoras, né? E vá na Bandeirantes, querem falar com você na Bandeirantes. Mas eu tinha tentado entrar na Bandeirantes como segundo emprego, além da Jovem Pan, e cheguei lá, fiz o teste na Bandeirantes e tal, e não fui admitido. E eu ouvi o assessor do diretor da época, que não vou citar o nome também, que já faleceu, ele disse, era um grande radialista, ele disse assim, um amigo disse, o Alberto Curado, ele disse assim, o Alberto Curado foi que eu ouvi falando, que era o assessor,
Ele não contrata ninguém que fale igual ou mais grave que ele. Olha isso. E não me contrataram. Era Jovem Pan, fazia o Jornal de Manhã da Jovem Pan, ao lado de Franco Neto, Antônio Delfiol, Ney Gonçalves Dias, a gente estava gabaritado para isso, né? E a Jovem Pan, o que era a Jovem Pan, o que foi a Jovem Pan, né? Hoje nem sombra mais, né, com todo o respeito, mas a nossa escola de rádio era ali, Osmar Santos, Estevão Burru San Girardi, grandes nomes, né, Alexandre Karsug, essa coisa. Bom, mas eu estive lá esses dias, falei, bom, fui lá conversar com o Alberto Curado, e não era para Bandeirantes. Me indicou numa sala, Nilton Miranda, na discoteca, esse jovem aqui começa a trabalhar conosco na rádio USP, na segunda-feira, assim. E me colocaram não como locutor, nada, ele me colocou lá para trabalhar como Programador. Programador. Lá fui eu, claro, né? Um salário a mais, lá com programador. O primeiro, André Casquel Madri, era um locutor fantástico, Leonardo de Castro. Ele fazia um programa na Bandeirantes, toda manhã, que ele falava assim também, um vozeirão, né? Matou, tem que pagar pelo crime que praticou. Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime, né? Esse é Leonardo de Castro, mas André Casquel Madri, que era professor na ECA também, um dos fundadores da rádio. E eles eram o diretor. Então, esse Alberto Curado me manda para lá com ele para fazer programação. Começo a fazer uma programação das 9 ao meio-dia, que tocava todos os ritmos, chamado Brasiliana, tocava todos os ritmos brasileiros. É um programa fantástico, né? Todos os ritmos brasileiros, samba entrava ao meio-dia. Quem apresentava era o locutor que tivesse, né? Virgínia de Moraes, fantástica, que trabalhou aqui na Cultura também. Vários locutores, fantásticos sempre. E eu fazia a programação. Nisso, o Leonardo de Castro, André Cascal Madri, deixa a direção, vai trabalhar, ser assessor em marketing político. E ele, então, vem para o lugar dele, quem? Mário Fanucchi. Me conhecia da Jovem Pan. Você é repórter, não sei o quê, locutor, você não está falando aqui? Tem que falar sim. Tal. Me botou no ar. Aí que eu passo a apresentar o Samba Pé de Passagem, que já existia. Então, eu passo a fazer a programação e passo a falar, então. Quando eu passo a falar, até um amigo meu, ele era diretor da CBS, né? Eu falei, e agora, como é que eu vou falar no ar, fazer esse programa? Que eu vinha da difusora. A difusora a gente fazia Jet, Music, Balanço Pop, Record World, Billboard, tal, sabe, música americana, uma das rádios que eu trabalhei também. Eu falava de manhã grave na Jovem Pan, no Jornal de Integração Nacional, repita, e depois de tarde, até a noite, fazia a difusora Jet, Music lá em cima, a facilidade que a minha formação de igreja me deu sempre, né? Só sei que esse programa eu passo, então o cara falou, não, imita um carioca, sabe? Eu falei, mas eu nunca, de morro que eu conheço, morei no Morro do Zé Menino, em Santos, né? Só que morei lá, mas não sou de lá, né? Então não tem linguajar de carioca e tal. Aí eu uni o quê? Uni o que eu usava de manhã no Jornal de Integração Nacional com o que eu fazia na difusora. Aí acabou virando o Samba Pé de Passagem. Eu vou romântico para o mundo romântico, tal, aquela coisa toda. Isso é onda, já é um H que você vai criando, né? Grandes coisas, né? Agora, nessa época que você criou o programa, o Samba Pé de Passagem, houve uma certa resistência de um certo círculo lá da USP. Da USP, né? totalmente. Da reitoria, inclusive. Da reitoria. Por quê? 50% do Conselho Universitário, achava que o programa era popularesco, que não estava de acordo com a linha, até hoje também, até hoje, né? Eu sofri uma batalha recentemente, tentativa de eliminação, que o programa não é a imagem da universidade, da cultura, sabe? Aquelas bobagens de acadêmicos, né? É um programa não acadêmico. E no programa você fez parcerias, por exemplo, com o pessoal da escola de samba Camisa Verde e Branco, né? Você revelou muitos artistas, né? Como a gente já citou, Alessi Brandão. Quem mais que você podia citar e também dizer um pouco como é que era o teu olhar para esses artistas, né? É interessante porque, como diria o Baudrillard, tudo tem uma história, tudo tem um caos, né? Tudo tem um caos. Mas fundo de quintal,
por exemplo. Foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro, o pioneiro, porque o programa Samba Pede Passagem tocava Jorge Costa, Jair Rodrigues, Bete Carvalho, Clara Nunes, claro, os artistas já tradicionais, né? E a gente, de repente, eu frequentava um bar chamado Itapuã, na rua Santo Antônio, no Bexiga. Toda noite ia lá com um grupo que a gente tinha levado à gravação, inclusive, na gravadora Continental, né? O grupo Samba Lá de Casa. E a gente frequentava toda noite, eles tocavam nesse barzinho Itapuã, em frente, embaixo do Minhocão, na rua Santo Antônio, no Bexiga. E o Nelson Mecha Branca, que subiu fora do combinado recentemente, mais o Boldin sendo citado de novo, né? Fora do combinado, ele subiu. Mas ele falou, Moisés, tem o meu primo, o Beto, ele trabalha na RGE, na Marquês de São Vicente, na Barra Funda, ele cuida lá do acervo. Chegou um disco do Rio de Janeiro que todo mundo está preocupado em trabalhar esse disco em São Paulo. É um pessoal com os instrumentos diferenciados, um som diferente, que não parece o samba tradicional, não tem treme-terra, o surdão treme-terra, é um tantão. Bom, você não quer ouvir, não? Falei, traz aí, se for bom a gente toca. E ele me levou o disco, toda noite nós estávamos juntos lá, batendo papo, conversando, eles trabalhavam na casa, né, no Itapuã. Levei para a rádio, que eu morava numa pensão na época, né, ao lado do Boi na Brasa ali. Levei para a rádio direto e eu sempre dizia assim, eu recebi um disco hoje, eu vou tocar. Se for bom, a gente toca todos os dias. Se não for, a gente não toca nunca mais. Alguns discos eu não toquei nunca mais. Eu toquei, não ouvi em casa nada, não tinha nem onde ouvir, né? Toquei uma faixa, 2, 3, 4, falei, vou tocar esse disco todos os dias. Era o disco do Fundo de Quintal. O Bira Presidente, até para minha honra, né, vaidade à parte, que nunca me pega, né, mas ele cita sempre nos depoimentos dele, no livro dele, conta assim, nós estávamos, existia já o Fundo de Quintal, que estava só no Rio de Janeiro, e de repente Deus coloca um anjo em nossas vidas. Moisés da Rocha, o samba pede passagem. O anjo é o samba pede passagem, o anjo é a oportunidade que eu tive de trabalhar lá, os colegas, os parceiros, né, os ouvintes, né, o prestígio todo do programa. Começa a tocar o Fundo de Quintal, estoura o Fundo de Quintal nacionalmente em São Paulo. Em São Paulo. No Rio também não era tocado também, com essa intensidade toda. E aqui tocando todo dia, estourou o Fundo de Quintal, na sequência vem Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Daí vem Zeca Olha ele Pagodinho. aí falando com você. Meu Deus. Numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor. Então, Moisés da Rocha, o primeiro cara que eu conheci em São Paulo, lá com camisa verde, que começou a tocar o Raça Brasileira, eu, Pedrinho da Flor, Mauro Diniz, Alain Machado, Juvelina, e lá na USP, enfim, o cara ficou meu amigo, e até hoje ainda é. Tenho muito saudade de você, Moisés. Quando eu for a São Paulo, eu quero te ver. Valeu. Meu coração, meu peito agora é só paixão. Eu fazia o programa diário, ao vivo, todo dia, meio-dia, às 2, né? E no sábado e domingo eu deixava gravado, sábado e domingo. E tinha, então, virou compadre do Zeca, inclusive, o seu Orlando das Tintas. Tinha uma loja de tintas ao lado do São Paulo Chique, na Brigadeiro Galvão, né? Com a Brigadeiro Galvão ali. E ele, então, me ligou. Moisés, é o seguinte, ele é carioca, português, mas carioca, ele que deu força, pagou o hotel para a Jovelina, para o Zeca, para esse pessoal todo do Raça Brasileira, hotel ali na Barra Funda, na Lopes de Oliveira, até hoje ali o hotel, né? Aí ele falou, preciso apresentar uma coisa para você, vamos lá sábado, lá no programa. Eu, contrariado, fui lá sábado, lá na USP, né? Entro no estúdio grande da USP, né, na época, né? Está sentado todo aqui, o Zeca, carinha murcha, né, tal, Jovelina de chinelo de dedo, né? Mas, tal, aquele pessoal todo tal. Eu falei, esse pessoal, né, tal? É o lançamento desse disco aqui, Raça Brasileira, que depois do sucesso do Fundo de Quintal, lançaram compositores, né? A Raça Brasileira. E aí, tal, entrevistei a eles, fiz um programa com eles, tal. Estoura primeiro o Zeca Pagodinho, o disco estourou também. Sim. Elaine Machado, Jovelina, Feirinha da Pavuna, Zeca Pagodinho, Casal Sem Vergonha. O Zeca foi o primeiro a ter sair com o seu LP. Saiu LP
do Zeca estourou todas as faixas do primeiro desse LP que aparece a capa, todas as faixas. Foi um estouro, assim, em geral, foi uma coisa fantástica. São Paulo, tudo em São Paulo. Ele veio para ficar aqui, ele conta sempre, ele veio para ficar aqui 1 mês, 2 meses, ficou aqui, acho que uns 3 anos ele ficou aqui. Zeca só saiu daqui quando ele se casou. E que a esposa dele botou ele na linha. Moisés, outra parceria que você fez foi com o pessoal da Chic Show, né, que promovia os bailes da chamada Black Music aqui em São Paulo, né? E acabou abrindo espaço, então, para o rap no seu programa. Olha só quem fala sobre isso. Eu me lembro do Moisés da Rocha, quando nós nos encontramos pela primeira vez lá na Afonso Bovero, na Tupi Antiga. Ele era locutor ali da Rádio Tupi dos Comerciais e também trabalhava na difusora, que era a rádio da época, né? Poxa, cara, legal pra caramba, o Negão chegou lá com tanto tornado. E eu fui convidado para num baile deles, ele tinha um clipe chamado Black Soul, da época, que fazia bailes blacks e tudo, né? E fiz uma grande amizade com ele, com o Guia de Deus, com o Antônio Tornado na época. E ele me levava sempre nos bailes dele. Eu fiz parte da equipe junto com ele também, né? Um cara que nós tivemos bastante tempo ali conversando e tudo, né? E mais tarde ele virou esse grande cara do samba pé de passagem, né? Na USP e tudo, né? E até hoje é um grande militante, é um grande cara, um grande amigo, né? Da antiga, Moisés da Rocha, né? Tanto da Black Music para o samba. É interessante, né? São parcerias importantes que não foram nada por acaso também. A parceria com a Camisa Verde e Branco, com o comandante Tuba, o Carlos Alberto Tobias, filho do Inocêncio Mulata, né? Que deu a sequência para a Camisa Verde e Branco, no mesmo local que em 1914 saiu o primeiro bloco dos irmãos, né? Dos irmãos que criaram lá esse movimento da Camisa Verde e Branco, e depois veio a Camisa Verde e Branco com o Inocêncio Mulata, pai do Tobias. Então, essa parceria que me levou a esse sucesso todo também na rádio. Primeiro, com tudo que aconteceu, Rua do Samba, onde o Zeca esteve, Dona Ivone Lara era a madrinha da Rua do Samba, juntamente com o Roberto Ribeiro, tudo isso foi feito em conjunto, o Samba Pé de Passagem com a Camisa Verde e Branco. E, na sequência, vem esse movimento Black. Mas esse movimento, então, a gente apoiou sim. Tinha o cantinho do rap, tocava todos os grupos de rap, o Sambalança, o Sessão Balancê, que a gente faz até hoje, né? Com o Clube do Balanço, com Luiz Wagner guitarreiro, sabe? Programas dedicados especificamente a dar essa oportunidade, né? Dar o espaço, né? Que nunca teve no rádio de fato. Agora, paralelamente a essas suas atividades no rádio, você se envolveu desde sempre com o carnaval e também com o teatro. Vamos falar sobre isso? Perfeito. Depois do intervalo? Vamos lá. Voltamos já com Moisés da Rocha. Estamos de volta para a nossa conversa com Moisés da Rocha. Moisés, o seu envolvimento com o carnaval de rua vem desde cedo. E você esteve presente aí nos primeiros passos de uma banda que até hoje agita as ruas de São Paulo. A gente preparou um quadro para você ver e comentar depois. Pode ser? Ok. A banda Bandalha, nascida em 1972 e rebatizada como Banda Redonda em 74, é a mais antiga banda de rua do carnaval paulistano e foi fundada pelo dramaturgo, ator e jornalista Plínio Marcos e pelo carnavalesco Carlão Costa, o general da banda. Nascida em frente ao Teatro de Arena e ao icônico Bar Redondo, antigo reduto de artistas e jornalistas paulistanos, a agremiação chegou para desafiar a proibição de qualquer tipo de manifestação em grupo imposta pelos militares da época. Diz a lenda que a ideia da sua criação teria ocorrido em resposta às galhofas endereçadas ao Plínio por atores cariocas que consideravam São Paulo como o túmulo do samba. Moisés da Rocha conheceu Plínio Marcos ainda nos tempos da antiga banda Bandalha e com ele desenvolveu uma forte parceria. Bom, pela sua ligação com a cultura popular, era natural que você se envolvesse com o Plínio e com a banda, né? Como é que começou isso? Começa com a minha introdução, né, ao teatro, levado por João Acaiabe,
fantástico João Acaiabe. Eu sempre em rádio, mas aí amizade com Plínio Marcos, através do Acaiabe também, fazendo teatro, né, com o Acaiabe. Mas eu frequentei sempre a Banda Redonda desde o início, que era a nossa banda. O Bar Redondo, que ficava bem em frente ao Teatro Eugênio Kuzin, né? Ali na rua Teodoro Baiman, que está lá até hoje, e a gente frequentava o bar ali. O Plínio saiu com essa banda há 2 anos. Depois falou, não quero mais saber disso aí, muita dor de cabeça. O Carlos Costa criou, então, virou Banda Redonda, que era a banda bandalha, né? Essa brincadeira que o pessoal tirava o sarro. Tirar o sarro dele, foi gravar a Bandeira 2 no Rio, né? E o pessoal tirava o sarro, São Paulo não tem banda, São Paulo tem bloco de cimento, né? Armado, aquela coisa toda. E ele cismou e criou a banda, falou, essa banda vai então, ainda, São Paulo vai ficar tomada de bandas por todos os cantos da cidade. Está aí o que é hoje o Carnaval de São Paulo, Carnaval de rua, né? Foi a primeira banda, se ouvir da voz, inclusive do povo, né? A primeira banda que acolheu o público LGBT. Foi a primeira banda. Antes da passeata gay, é onde se agregava todo o pessoal de teatro, cinema, TV, LGBT, todos saíram e continuam saindo. É um reduto realmente diverso, sabe? Na diversidade, sabe? Sem preconceito, aberto, sempre bem popular e democrático. Outro componente histórico da Banda Redonda mandou uma mensagem para você. Na época da Banda Bandalha, Plínio Marcos, eu e Moisés da Rocha já frequentávamos a banda. E aí a ditadura militar acabou com a banda e nós resolvemos formar outra banda. Aí surgiu a Banda Redonda. E a banda saía ali do Redondo, do Bar Redondo. Saía comigo de baiana, que era da minha ex-mulher, a fantasia. Só eu fantasiado. Então, nós estamos lá até hoje. Moisés da Rocha, eu, outros amigos. Hoje em dia, é o escândalo que a gente vê hoje, bom escândalo, né? Que a gente vê hoje, que é uma multidão de foliões. É isso aí. 50 anos de folia. Exatamente. Olha, só uma referência até sobre Aldo Bueno, né, que deu o depoimento aí. Aldo Bueno, ele participou do Gota d'Água, ele é ator, dançarino, capoeirista. Se estivesse nos Estados Unidos, seria um Denzel Washington. Aldo Bueno. Aí você também, pelas mãos do Plínio Marcos, acaba se envolvendo com o mundo do teatro. Olha só quem abre esse assunto para a gente. Moisés da Rocha, a joia de Ourinhos, meu amigo, quanto tempo. Eu conheci o Moisés em 1979, quando Plínio Marcos nos juntou para fazermos uma apresentação de Barrela, em 5 sessões no mês de dezembro, clandestinamente. Barrela havia completado 20 anos e o Plínio Marcos resolveu fazer essa montagem e juntou um timaço. Plínio Marcos, Renato Consorte, Moisés, João Acaiabe, Francisco Milani. E fizemos essas 5 sessões proibidas no Teatro TBC, com portas fechadas. A gente vendia os ingressos para amigos e foi um sucesso. Depois, em 1980, veio a liberação da peça e fizemos a montagem e foi um sucesso estrondoso. Nunca tinha visto uma coisa daquela. Quando a Barrela acabou, viemos fazer Jesus Homem, que também foi um outro sucesso musical. E o Moisés, sempre, a gente, desde que nós nos conhecemos, a gente falava de música. Moisés, eu só posso dizer que você é o Falco, será nosso eterno Falco. Você pode explicar por que o Falco. E dizer que bom ser seu amigo, estar em contato com você e poder dar um pequeno e humilde depoimento. Porque se fôssemos falar de tudo que a gente viveu, com as histórias, eu levaria muitos programas. Então te desejo
Muita sorte, meu irmão, muita saúde, sucesso, e já já estaremos juntos para trocarmos mais ideias. Um beijo a todos. Bye, bye. E aí, Falco? Conheci o Júnior Prata, ele era um moleque, Júnior Prata, era um molequinho, um garotão, tá aí. Eu tive a oportunidade, levado pelo próprio Plínio, pelo Acaiabe também, a me encaixar, fazer parte desse elenco de grande aprendizado. Com o tempo, aí passei a ser... fizemos o Barrela, depois Jesus Homem, no Teatro Taíbe, depois as apresentações do TBC, e o Plínio acabou me escolhendo, para minha felicidade, além de ser o assistente de direção dele, que é o secretário, porque resolve contato com o elenco, essa coisa toda, mas eu também, quando ele viajava, ele tinha palestras, viajava, eu substituía na conversa, no diálogo com o povo sobre a peça. O Júnior fala aí do Falco. Ah, sim, porque o Plínio que me apelidou de Falco, porque eu disse que era a cara de um boneco Falcon que tinha lançado, não sei se era a Estrela que tinha lançado, né? Por causa do cabelo, estava o cabelão, usava black, né? Usava pente de aço, aquela coisa toda. Aí foi o Falco até hoje. Falcon, virou Falcon. Eu, Moisés Falcon da Rocha. Moisés, para a gente finalizar esse bate-papo, esse nosso programa de hoje, o samba agoniza, mas não morre, como cantou o Nelson Sargento, né? Você que dedicou a vida toda a essa e outras manifestações da cultura popular brasileira. E continuo me dedicando, e espero ter oportunidade que Deus me dê de continuar me dedicando mais tempo ainda. Então, eu queria saber de você, quais são o seu otimismo e o seu pessimismo com relação a essas expressões artísticas? Começa pelo pessimismo. Eu dizia sempre ao meu amigo Nelson Sargento, te brincava muito, né? Eu falava, você canta, samba agoniza, mas não morre. E eu te digo, volta e meia o samba está na UTI. Né? E a gente está aqui, o nosso trabalho, ele dava muita risada, a gente ria muito sobre isso. Ele agoniza, mas não morre, mas está sempre na UTI. E o samba está passando outra fase agora de UTI, realmente, com a perda dos valores, com a perda do protagonismo popular do povo realmente do samba, que hoje todo mundo é sambista, todo mundo é cantor, hoje todo mundo é todo mundo, né? A internet bestializou a comunicação, bestializou, vulgarizou as artes todas, né? Que era um sacerdócio ser artista em toda e qualquer manifestação artística, era um sacerdócio, era algo fantástico. Hoje em dia todo mundo e todo mundo faz, muita bobagem, muita besteira, muita coisa vazia, não se pensa mais. E cadê a parte otimista? A parte otimista está em mim mesmo e naqueles com os quais eu divido minhas preocupações, que ainda sonham, que acreditam que é possível a gente reverter esta coisa toda de Faria Lima e Wall Street mandar no mundo todo, de massacrar o mundo todo, massacrar quem não concorda, e não dar vez, não dar oportunidade, não dar voz, de fato, ao jovem para pensar e agir e saber que pode transformar o mundo numa coisa mais solidária, mais fraterna, sabe, que atenda o interesse da maioria. Moisés, obrigada pela sua resistência, né? Pela sua presença aqui no programa e por perpetuar aí a cultura popular brasileira e o samba, principalmente. Foi um prazer receber você no Persona. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado por poder passar e convocar e tentar arregimentar mais continuadores dessa nossa batalha, que tanta gente militou, como Plínio Marcos, João Acaiabe, e tanta Chico de Assis, o dramaturgo, tanta gente lutou, muita gente perdeu a própria vida, deu a sua própria vida por esta causa que é de resgate da dignidade do povo. Obrigado também a todos que nos acompanharam até agora. A gente fica por aqui e se vê na próxima semana. Até lá. Falou, Moisés.